Boa tarde a todos. Boa tarde para você de perto. Boa tarde para você de longe. Seja bem-vindo a este canal, um canal que foi criado para trazer para você paz e esperança. Paz e esperança em um tempo difícil, paz e esperança em um mês que todos se voltam a pensar, principalmente as mulheres são atraídas a pensar no câncer de mama, no câncer do colo do útero, ou em doenças abrasíveis a mulheres. Eu venho trazer uma palavra de paz e de esperança para você, uma palavra não falando de religião, não falando de denominação, mas segundo a palavra de Deus, as Escrituras Santas, a Bíblia Sagrada. E eu escolhi um tema para esse nosso bate-papo, para essa nossa conversa, que está registrada segundo a João. João escreveu sobre os milagres do Senhor Jesus. E um dos milagres que o Senhor Jesus, ao iniciar o ministério dele na terra e veio despertar para nós a divindade do Senhor Jesus, foi feito em uma festa, porque o nosso Deus é um Deus de alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força e que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres, nós devemos estar alegres. E esse texto que eu venho trazer à tona nesse final de mês de outubro, hoje nós estamos praticamente no final do mês, dia 29 de outubro, e eu venho trazer para você esse texto que está registrado no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, no capítulo 2, no versículos de 1 até o 11, vem nos chamando a atenção. E o texto, ele é muito maravilhoso. A partir do 1 vem dizendo assim para nós que no terceiro dia houve uma festa em Canaã da Galileia. E a mãe de Jesus, Maria, ela estava presente. E diz o texto aqui que Jesus e seus discípulos também foram convidados para essa festa. E o vinho, que é uma parte muito importante entre os judeus, o vinho acabou naquela festa. E o vinho representa alegria, o vinho representa festividade. E aqui diz assim que Maria, a mãe de Jesus, ela se aproximou de Jesus e ela disse assim para ele: eles não têm mais vinho. E Jesus, olhando para ela com um olhar de ternura, e o texto pode até passar para nós que ele não deu muita importância para o que ela falou, mas ele deu muita importância, sim. Ela disse: eles não têm mais vinho. Aí Jesus respondeu para ela, aqui está escrito assim: mulher, que a minha hora ainda não chegou. Mulher, o que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. E Maria compreendeu bem o que Jesus estava falando e, continuando o texto, Maria disse para os empregados: façam tudo o que ele vos disser. E continuando o texto, diz que ali havia 6 potes que eram colocados água. Eles enchiam aqueles potes de água para que fosse feita a purificação dos judeus. Os judeus, eles tinham o costume de fazer a higiene antes das refeições, lavar as mãos, se purificar. E diz que cabiam mais ou menos de 80 a 120 litros de água
ali, naqueles potes. O texto vai dizer. E Jesus, ele disse para aqueles empregados, para aqueles servos, naquela festa, enchei os potes de água. E eles encheram os potes de água, conforme Jesus havia dito, e depois Jesus disse para ele, tirai água e levai ao monitor ou cerimonial ou o que estava ali coordenando aquela festa, cuidando, né, monitorando aquela festa, servindo naquela festa. E eles levaram, o texto vai dizer que eles levaram aquela água e deram para aquele servo, para aquele mestre-sala. Em algumas bíblias diz mestre-sala, em outros diz servo, em outros diz empregado. E ele provou aquela água, e aquela água milagrosamente se transformou em vinho. É o que diz aqui o texto, que aquela água se transformou em vinho. E aquele homem que estava servindo ali naquela festa, ele disse para o noivo, muito bem, todos oferecem o vinho bom no começo da festa. E quando todos já estão embriagados, diz aqui o texto, quando todos já estão embriagados, serve-se o vinho ruim. Tu, porém, guardaste o melhor vinho para o final da festa. Então, o versículo 11, ele vai concluir esse texto dizendo que ali foi feito o primeiro sinal da divindade do Senhor Jesus. Um sinal, aqui diz assim, miraculoso, e todos creram nele, né? E diz, voltando um pouquinho atrás do texto, que aqueles empregados sabiam que era água que tinha no pote e que se transformou em vinho. E aí eu venho falar do amor do Senhor Jesus, quando ele atende a oração de um justo, a oração, o pedido de um coração triste, de um coração abatido, um coração aflito, talvez um coração que recebeu uma notícia contrária do médico ou contrária em alguma situação, e o amor de Jesus ali, ele atendeu o pedido de Maria. Lá no princípio do texto diz assim que Jesus, ele disse, mulher, o que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Porém, né, enchendo os potes de água conforme ele ordenou, ele transformou a água em vinho e realizou o desejo de Maria, né? Transformando aquela festa de novo em alegria, né? Um elemento essencial que é o vinho. Até hoje, na cultura judaica, quando nasce um bebezinho, o pai, ele molha o dedo no melhor vinho, na melhor safra que tem, e põe na boquinha do bebezinho, para que o bebezinho conheça o paladar do vinho, o gosto do vinho, porque o vinho na cultura judaica representa a alegria, representa a prosperidade, representa a festa, né? E aí o amor de Jesus transformou, né, essa água em vinho em uma festa em Caná da Galileia. Mas a Bíblia, ela retrata muitas outras formas que Jesus manifestou o amor dele por nós mulheres, né? Diz a Bíblia que ao passar por Samaria, que era um povoado, Jesus, junto ao poço, ele conheceu uma mulher que foi tirar água da fonte. E Jesus se ofereceu a ela, contando a vida dela, Jesus se ofereceu a ela como água que descedenta, a água da vida. E isso traz alegria para o nosso coração. Jesus, ao estar na casa de Marta e de Maria, as irmãs de Lázaro,
personagens que aparecem ali na vida real, que aconteceu quando Jesus andou entre nós aqui na Terra. A Bíblia diz assim que, aqui no Evangelho de João ainda, e nos outros evangelhos, vai dizer assim, que Jesus foi à casa de Marta e Maria, à casa de Lázaro. Eram irmãos, os três. Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. E Jesus, ao sentar-se, Maria sentou-se aos pés do Senhor Jesus. E Marta estava muito atarefada, cuidando, penso eu que ela estava cuidando do almoço, cuidando de que, para servir uma boa alimentação para o Senhor Jesus, que era visita. E ela corria de um lado para o outro, então ela parou e disse assim para Jesus: Mestre, não te importas que a minha irmã fique aí sentada e eu com tantas coisas para fazer? E Jesus respondeu: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você está ansiosa por muitas coisas. E Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. E a melhor parte é estar aos pés do Senhor Jesus. É procurar por Ele na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, nas horas de tristeza, de adversidade e nas horas de alegria. Então, mais uma manifestação do amor do Senhor Jesus por nós mulheres, ali manifestado na casa de Marta e de Maria. Depois a Bíblia nos mostra que, ao sair da casa de Marta, Jesus foi à casa de Pedro, o apóstolo Pedro. E ali a sogra de Pedro estava enferma. E Jesus, segurando as mãos dela, repreendeu aquela febre. E diz a palavra que a febre a deixou. E que ela levantou-se e foi hospedar, servir o Senhor Jesus. Talvez preparar um lanche para ele, um cafezinho, alguma coisa assim, né? Então, mais uma vez, o Senhor Jesus se manifestou com o amor dele, trazendo cura para a vida daquela mulher que estava febril. Saindo dali, Jesus, caminhando perto de uma cidade chamada Naim, ele encontrou com um funeral uma mulher viúva, havia perdido seu marido e agora perdeu seu filho. E aí, o que acontece? Jesus ficou intimamente compadecido daquela mulher. Jesus, se movendo de íntima compaixão, diz a palavra de Deus, que ele, movido de grande compaixão, ele tocou no caixão e disse para o rapaz: levanta-te. E o rapaz se sentou. E ele entregou o filho para aquela mulher. E antes de fazer isso, Jesus disse para ela com um olhar de ternura: mulher, não chore. Então, Jesus manifestou mais uma vez o seu amor por nós, mulheres. E muitos outros acontecimentos. E um dos últimos que me chama muita atenção, os dois últimos, é aquela mulher que ela sofreu 12 anos com uma endometriose. Penso eu que era uma endometriose, a Bíblia não diz que era, mas penso eu que sim. Ou um câncer, né, que fazia aquela mulher ter fluxos de sangue, ou seja, hemorragia, né, uma mulher que era hemorrágica. Ela gastou tudo que ela tinha, 12 anos. E ao saber que Jesus estava ali na cidade, diz a Bíblia que ela tocou nas vestes do Senhor Jesus. E a fé daquela mulher foi tão grande que ela disse: só tocar nas roupas do Mestre, do Senhor Jesus, eu vou sarar. E realmente, quando ela tocou em Jesus,
Jesus sentiu que dele saiu cura, dele saiu virtude, dele saiu poder. E ao contar para ele, quando ele reclamou, quem é que me tocou? E os discípulos disseram, mestre, este povo estão te apertando de um lado de outro, e o Senhor pergunta, quem foi que tocou? Ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E aquela mulher disse, Senhor, fui eu que toquei no Senhor. E ele disse para aquela mulher com muito amor, com muito carinho, vai, a tua fé te salvou. E mais uma vez o Senhor Jesus, ele demonstrou um amor muito grande. E a última passagem, ela diz assim, que aos pés da cruz, Jesus sendo crucificado, Jesus estava crucificado, ele estava na cruz. E olhando para sua mãe, para Maria, e olhando para aquele discípulo, esse que escreveu aqui, João, Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho. E disse para João, filho, eis aí a tua mãe. Ele entregou a mãe dele aos cuidados daquele discípulo. Que amor é esse? Eu quero dizer para você, nesse mês de outubro, aonde todos se voltam para uma enfermidade, aonde todos se voltam a prevenção do câncer do colo do útero, a prevenção do câncer de mama, e todos se voltam, eu quero dizer para você, volte o teu coração, mulher, para o Deus Todo-Poderoso. Volte o teu coração para o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre, será eternamente. Ele não mudou. O Senhor Jesus, ele ainda faz milagre. E ainda que você esteja sofrendo com uma enfermidade, com um câncer, ou seja, qual for o problema que você estiver atravessando na sua vida, você, mulher, ou seja, qual for a pessoa que estiver vendo este vídeo, eu quero dizer para você que Jesus tem paz e esperança para você. É Ele quem vai te dar forças para vencer o câncer, para vencer, seja qual for o problema. O amor do Senhor Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a palavra que eu quero deixar para você, neste mês de outubro, finalizando esse mês, é assim, que a tua vida e que esse mês seja consagrado ao Senhor Jesus, aquele que traz vida, aquele que traz a cura. Lá no poço, quando ele falou com aquela mulher, ele disse que ele tinha água viva para dar para aquela mulher. A água que sacia a sede e que ninguém mais tem sede. Ou seja, o Senhor Jesus, ele tem cura, ele tem libertação, ele tem restituição, ele tem restauração, ele tem palavra de paz e de esperança para você. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu estou estreando este canal para trazer para você palavras de paz e esperança. O texto que eu trouxe para você aqui, ele está registrado no Evangelho de João. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 2. Os versículos de 1 até o 11, aonde Jesus transforma a água em vinho, e ele transforma a enfermidade em saúde, a morte em vida, a tristeza em alegria, o luto em festa. O Senhor Jesus tem palavra de paz e de esperança para você. Esta é a minha mensagem que eu deixo para você nesse primeiro dia que eu estou conversando com você, estou conversando neste canal. Esta é a palavra que eu trago para você. Uma festa em Caná da Galileia, onde foi feito o primeiro milagre do Senhor Jesus, mostrando a divindade dele.
como Ele pode todas as coisas, ao ponto dele transformar a água em vinho. E aqui ainda no Evangelho de João, aqui no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou Magda José, sou deficiente visual, não tenho visão, a minha visão é zero. Mas a palavra de Deus, ela é vida, ela é paz e ela é esperança. E essa é a minha mensagem para você. Você, mulher que está sofrendo com um câncer, você, mulher que está sofrendo com alguma situação dentro da sua casa, na sua vida, se você está passando por uma depressão, por uma opressão, se esconda na fé que você tem escondida aí dentro de você, no Senhor Jesus. Esta é a palavra de paz e esperança para você. Uma boa tarde para você de perto, para você de longe. E se você puder, assista esse vídeo até o fim, que você vai alcançar paz e esperança da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o Filho e do Espírito Santo. Aqui não se trata de religião e nem de denominação, mas da graça de Deus manifestada em nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E que sobre você Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Uma ótima tarde.